uma luta constante, né? A minha luta contra a minha mente, ela é diária. Porque assim, eu criei uma expectativa de acordo com o desenvolvimento da minha carreira desde lá do futsal. Eu era como se fosse um fenômeno, assim, do futebol de salão na época, que hoje é futsal. E no decorrer da minha carreira no profissional, chegando à seleção principal, depois de já ter passado o Mundial de Base e tal, eu vi a possibilidade do que seria a minha carreira, né? Por tudo que estava acontecendo. Muito jovem já com título da Libertadores, título brasileiro. E depois vem a primeira lesão gravíssima. Ali, para mim, foi tudo muito difícil numa questão emocional. Por quê? Pelo contexto. Eu fui convocado numa quinta-feira. Era a primeira convocação do Luxemburgo, com projeção para a Copa de 2002, onde o Brasil foi campeão do mundo. Então, eu fui convocado numa quinta, a apresentação era na segunda. Então, eu passei quinta comemorando, sexta comemorando, sábado comemorando. E domingo tinha jogo? E domingo tinha jogo. Tinha jogo domingo e a gente tinha um link depois do jogo, eu não sei se pode falar do Faustão, pode? Pode. Tinha um link depois do jogo para participar do Faustão. E participar do Faustão naquela época era o auge do auge. Então, assim, só que durante o jogo eu sofri uma entrada no qual eu tive a pior lesão, porque ela iniciou uma sequência de lesões. Por que tem um drama nessa lesão? Porque quando o médico me examina, eu já sabia que tinha algo muito grave, porque estava doendo muito, muito. Tem a imagem, né, com a mão no rosto, chorando de dor mesmo. E aí o médico fala, a gente vai esperar os exames de imagem, mas pela minha experiência, é ruptura do ligamento, se comprovado nas imagens, de 6 a 8 meses, mas a gente vai esperar o exame de imagem. Quando acabou o exame, os médicos acompanharam, né, o exame, normalmente eles não acompanham, mas nesse caso eles acompanharam lá junto com o cara que faz lá a avaliação. Eu ainda tinha quebrado a perna, então eu tive que esperar 2 meses para o osso colar para poder fazer a cirurgia. Aí minha cabeça pirou. E a reabilitação naquela época era uma reabilitação muito monótona, assim. Botava gelo, aí o departamento médico é tudo branco, azulejo branco. Aí todo mundo entrava ali antes do treino e tal, fazia o que tinha que fazer ali de prevenção e ia embora pro campo. E aí eu ficava sozinho ali, olhando pro branco, durante muito tempo. E você foi um dos primeiros a falar sobre saúde mental, né? Quando que você foi diagnosticado com depressão? Como é que isso apareceu na sua vida? Então, Natália, assim, o que aconteceu? Em 2002, porque foi final de 2001, eu tive a terceira lesão de ligamento cruzado, que foi no Palmeiras. E aí, minha cabeça já tinha ido pro brejo, assim, já tinha acabado. Minha cabeça, mentalmente, eu tinha acabado. Quando eu soube da lesão... O que você sentia? As pessoas começam a te rotular injustamente, né? Porra, podre, bichado, podre. Por isso que eu luto muito contra isso. E aí tu começa a acreditar nisso, cara. Começa a acreditar nessa loucura. Aí, eu fazendo o processo de recuperação, eu já estava em transe, assim, mental, assim. Quando o Luxemburgo, mais uma vez, eu chego num treinamento, e ali no treinamento eu vestia um personagem, assim, que era muito duro, porque eu vinha chorando, até no treino, chegava ali, eu ficava um pouquinho dentro do carro para ver se desinchava o olho, e me transformava, só que o Vanderlei percebeu, falou assim, tem alguma coisa errada, não sei o que, não tá legal, e chamou a Suzy Fleury, que é a psicóloga. Ela não trabalhava no Palmeiras, ela foi lá, eu tava com a roupa de só short e camisa, né, eu tava fazendo recuperação ainda de da lesão. Acho que foi 2 minutos de conversa, 2, 3 minutos, ela falou assim, vou falar com o Vanderlei, troca de roupa que a gente vai no psiquiatra. Aí eu fui no psiquiatra, e aí ele já diagnosticou, você tá com depressão profunda, eu vou entrar com uma dosagem super forte, que eram 14 comprimidos. 14 comprimidos? E ele falou pra Suzy falar pra minha família que se eu não tivesse uma pequena melhora em 14 dias, que ele ia ter que me internar. E como foi a sua aceitação, assim, você se entender que estava com depressão e que então, precisava de tudo aquilo? No momento eu não sabia o que era depressão e menosprezava o tema
quando passava em programas. Porque ainda hoje em dia ainda tem um certo preconceito quando a gente fala de depressão, ainda mais entendo, porque é falta de esporte. conhecimento que eu tinha. Por exemplo, parecia um cara muito rico e falava assim, fulano tá com depressão. Eu falei, por que tá com depressão? É a mesma coisa, a gente associa isso à questão financeira. Eu tinha uma briga comigo mesmo interna quanto a isso. Pô, como que ia acontecer isso comigo com 32, com 33 anos, jovem, bem financeiramente, a vida construída, a família bem, era um momento de eu desfrutar de tudo que eu tinha conquistado e estar vivendo aquilo. Foi difícil eu falar também sobre o assunto, até as pessoas mais próximas a mim, minha família, pai, mãe na época, era difícil entender, porque me conheciam. E como assim, né? Um menino tinha um sonho de ser jogador de futebol, perdeu o prazer da noite pro dia, eu me cobrava muito e vejo que é uma coisa que todo mundo está sujeito a passar, não tem dinheiro, classe social, nada que... Pra quem não sabe, você foi diagnosticado em meados de 2017. Então assim, vamos no estopim, dia 21 de agosto de 2017, Cruzeiro e Santos, em Belo Horizonte. O que foi aquele dia para você? Olha, hoje, né, vendo, claro, depois de tudo que eu passei, que eu vivi dentro do futebol, são vários fatores, né, que chegam ao estopim, vamos dizer assim. Mas eu já vinha dos últimos anos no mundo árabe conturbado extra-campo. Problemas contratuais e tudo aquilo ali foi, né, me deixando um pouco mais triste com o futebol, com o ambiente, com as pessoas que eu estava trabalhando e sempre era o dinheiro acima do ser humano e tudo mais. E quando eu chego no Santos, eu vinha com uma expectativa muito grande, né, de querer voltar, final da carreira, era o meu melhor momento da vida pessoal. E voltava pro Brasil, voltando né? pro Brasil, num grande clube, tendo a oportunidade novamente, né, de se reerguer num futebol competitivo e tal. E era seu segundo jogo? E era meu segundo jogo, só que eu já vinha durante a preparação ali me sentindo um pouco diferente do que eu era, no sentido de muito cansaço físico, motivação lá embaixo, e eu tentava resgatar, buscar, e guardando muito pra mim também, nunca fui de ir em psicólogo e tudo mais, que foi uma coisa que eu descobri depois, tal, da importância que tem. E acredito que esse meu jeito de ser acabou agravando, que chegou nesse jogo, né, lá em Minas, pós-jogo, e na madrugada eu tive uma paralisação, todo o meu lado do corpo, um excesso de estresse, depois foi ser descoberto isso, né? Aí fui pro hospital no outro dia, fiz exames, 2, 3 dias não encontravam nada e eu achando que eu tava tendo um AVC, alguma coisa que formigava meu lado do corpo. Foi tudo abaixo, não tinha ânimo para ir treinar mais e não conseguia treinar, chorava muito, muita tristeza, angústia, até que cogitaram tentar me proteger um pouco, né, o Santos ali, de não divulgar logo em seguida, né, me tirando do jogo, o que estava acontecendo e tal. Aí chegou um momento que acho que até para eu me sentir melhor, assim, tornar público a situação que eu estava vivendo, porque estava me incomodando também, as pessoas não saberam por que eu não estava jogando. Importante hoje a gente estar podendo falar sobre isso, porque até pra gente desmistificar quando eu senti isso, eu recebi muita ligação de grandes jogadores, jogaram Copa do Mundo, campeões e tudo mais, que se medicavam para jogar também, que tinham... mas não veio a público por isso, por esse lado um pouco machista do futebol, de a gente é considerado super-heróis e realmente somos seres humanos e todos estão sujeitos a isso. Não dá pra vestir o personagem, né? Vestir um personagem, é uma doença séria, é química, claro que depois que eu fui entender isso, mas no início era difícil compreender e entender. Ninguém sabia que você tinha depressão? Nem os meus amigos. Você não contou pra ninguém? Ninguém. É lógico que eles percebiam, mas eles não sabiam. É porque as pessoas percebiam que você estava diferente? Percebiam. Mas assim, e eu tinha vergonha, Nath, porque, pô, a gente tá num meio, cara, só homem. E teoricamente... machista, você vira um... a depressão, ela tem erradamente, ela tem uma referência de fragilidade. E os atletas são vistos como heróis, assim. Você não pode ter nada, intocável, tá tudo bem. E não é assim. E pro homem... você, teoricamente, ser frágil é ruim, né? E no começo eu não tomava o remédio. Quando eu comprei, fiz tudo, eu não tomava, porque eu falo assim, como é que o remédio vai fazer a falta de conhecimento? Claro. Né? Como é que o remédio vai fazer eu parar de pensar as coisas que eu penso? Porque vai fazer é químico, eu parar de chorar? né? É químico. Eu produzia substâncias que fazia com que eu tivesse esse tipo de pensamento. Então eu tinha que mudar o gatilho para parar de produzir esses pensamentos.
11,5 milhões de pessoas sofrem de depressão no Brasil aproximadamente. Isso significa 5,8% de toda a população brasileira, o segundo maior índice nas Américas, atrás tão somente dos Estados Unidos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Em transtornos de ansiedade, o Brasil é o líder mundial. Foram registrados mais de 16 mil casos de suicídio no país em 2022 e, segundo o Fórum de Segurança Pública, é uma média de 44 casos por dia. E cerca de 97% estão relacionados a transtornos mentais, tendo a depressão como principal fator. Esses números tendem até a ter uma subnotificação, porque se você parar para pensar, nem toda agremiação esportiva quer que isso venha à tona. E o atleta também não vai manifestar, ele fica com medo, né, de falar que tem algum quadro de ansiedade ou está sofrendo de depressão, insônia, uso de substâncias, porque tende a ficar desvalorizado. Então, essa subnotificação ela é uma tendência que a gente observa. E você falou desse estudo, teve até um mais antigo ali de 2014, 2015. Foi um estudo da FIFPRO, né, em parceria com o Sindicato Mundial dos Atletas, onde eles verificaram ali num período de um ano cerca de 830 jogadores, né, e foram feitas várias avaliações. Não foi nem o objetivo do estudo trazer diagnósticos em saúde mental, mas aí cerca de 30% dos atletas em atividade sofrendo com sintomas de ansiedade e ou depressão. O alto rendimento cobra o seu preço. 38% dos jogadores profissionais em atividade no mundo inteiro já reportaram sintomas de depressão e ansiedade pelo estudo da Federação Internacional de Jogadores Profissionais feito em 2015. E a pesquisa mostrou ainda uma correlação entre lesões sérias e depressão. Em 2021, a FIFA, em parceria com a OMS, também se debruçou sobre o assunto e divulgou que 9% dos jogadores têm depressão e 7% ansiedade. Mas quando a gente fala de alto rendimento esportivo, é sim um fator que vai acabar sendo potencializador de alguns quadros de saúde mental, pela pressão por resultados positivos a curto prazo, né, por muitas vezes um transtorno de adaptação. O atleta tem que migrar de cidade, de país, tem muita separação familiar, às vezes não consegue se adequar àquele ambiente. Então tem muitos elementos aí disfuncionais no alto rendimento que tornam ele um problema maior quando a gente fala de saúde mental. Quem é jogador sabe, a gente vive num ambiente de muita pressão e a gente acaba se naturalizando com aquilo que é uma coisa normal do futebol e que existe, a gente se normaliza muito. Como eles querem o equilíbrio emocional de um jogador de futebol, se o cara, mora dentro da favela, sem instrução, sem educação, passa 10 anos ali, 12, 15 anos pobre, de uma hora para outra o cara é milionário, com carro importado, ele é feio, da outra hora ele é bonito, uma hora ninguém conhece, na outra hora ele não pode sair na rua. Aí o cara quer um equilíbrio emocional, fala assim, não, o jogador ele ganha muito bem, ele é preparado emocionalmente para isso. Não, o jogador ele não tem preparo emocional nenhum. Eu subi com 17 para 18 anos, pesando 57 quilos, o Vasco com 6 derrotas seguidas, a torcida querendo bater nos jogadores. Quem é que está preparado emocionalmente para isso? Quem é que está preparado emocionalmente para escutar que você é podre, acabado, bichado, mercenário? São mais de 300 milhões de pessoas com depressão no mundo e menos de 10% buscam um tratamento adequado. Estima-se que 1 em cada 5 apresentam ou vão apresentar problemas relacionados à depressão em algum momento da sua vida. É mais comum do que o câncer ou do que a AIDS, e a OMS aponta ainda que nos próximos 20 anos deve se tornar a doença mais comum do mundo, considerando a depressão o mal do século. A gente tem que observar sempre uma quebra no padrão comportamental quando tem essa persistência, seja de um humor deprimido, falta de vontade, que a gente fala dinamia, prostração, hipobulia, às vezes só querer ficar deitado na cama, perder o interesse, o prazer por atividades que antes eram prazerosas. Quando tu perde o frio na barriga, aquela coisa, até na hora de parar, não tá tendo prazer mais. Eu comecei a não ter prazer mais de treinar, de ir pro jogo.
e não entendi o que era aquilo, tipo, era uma tristeza, assim, e não tinha um motivo, né? Naquele momento eu pensando, não tinha um motivo por estar daquela situação, tudo. E eu me cobrava muito internamente comigo, tipo, pô, mas vamos, tá louco? Aí teu sonho, tua vida, futebol, aquela coisa, vou jogar até os 40. Pra você, na sua cabeça, não tinha mais sentido as coisas? Não tinha, assim, não tinha mais sentido. Não tinha sentido nenhum. E isso eu era chamado de rei, morava nos melhores lugares, tinha os melhores carros. E por que eu falo isso? Porque, assim, eu estava debaixo do cobertor, eu estava tomando remédio, eu estava trancado no banheiro. E a imprensa foi muito dura com você também, né? Um grupo da imprensa. Não você todos, acha que isso ajudava você a ficar pior? Ajudava. Porque quando você é o que as pessoas falam, você não se incomoda. Eu sou isso mesmo, eles não estão mentindo. Mas quando não é, e você tem que provar que você não é aquilo que eles estão falando, é muito ruim. E quando você está ainda mentalmente completamente desequilibrado, o dano é muito maior. Então eu fiquei ali durante muitos anos escutando mercenário, tem salário alto e não joga, podre, bichado, chinelinho, canela de vidro. Cara, só que as pessoas são diferentes. Tem pessoas que você vai falar isso tudo, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Eu me incomodava pela injustiça, porque eu era completamente ao contrário do que eles estavam falando. Quando eu falava tudo aquilo ali, pô, mercenário? Que isso, cara? Pô, como é que pode ser mercenário se eu joguei em clubes que eu ficava 8 meses sem receber? Não tem lógica. Como é que eles podem achar que hoje, porque eu tenho um dos maiores salários, eu quebro a perna porque eu quero? Assim, aí começou, pô, podre, bichado, e eu já estava com depressão, então assim, piorou. No tanto que quando depois, já num processo melhor, mental, eu tive uma lesão que eu ia ficar 3 meses parado e aí começaram de novo. De novo, vai roubar o clube. Sabendo que você tinha depressão. Sabendo. Aí eu fui lá no presidente, no Mustafa, e pedi para não receber o meu salário durante os 3 meses. Mas eu não queria não receber e quando eu voltasse a jogar, receber. Senão ia dar no mesmo. Eu queria não receber esse dinheiro. Então eu queria que eu assinasse algum termo, alguma coisa jurídica, tivesse algum mecanismo jurídico, para que esses 3 meses do meu salário fosse para alguma instituição. Porque eu queria provar para as pessoas que eu não estava machucado pelo... Porque você queria, Porque eu queria ficar ganhando dinheiro de graça. E aí o Mustafa não aceitou e falou, foram as palavras dele, a minha obrigação é te pagar e a tua obrigação é jogar. Então você vai lá, se recupera e joga. Só que eu não ia divulgar isso. Quem divulgou isso foi eu não ia divulgar esse episódio. O que você queria fazer? Eu queria fazer porque eu estava incomodado de ouvir coisas que eram mentiras e eu queria provar que eles estavam errados. Então eu fui no particular com o presidente e no particular para mim estava resolvido. E a assessoria do Palmeiras divulgou que eu fui pedir para não receber o salário. Que no final de tudo foi bom para mim, porque como isso foi a público, as pessoas começaram a perceber, cara, que tinha uma lealdade por trás de tudo que estava acontecendo comigo. Assim. Estar no estádio, questões até para evitar problemas, né? Como foi esse processo de aceitação e mesmo de ir parando depois com o futebol e largando e se afastando? Foi complicado? O mais difícil era o pensamento de não ter certeza se eu voltaria ou não. Eu tinha esse peso comigo de tipo, não, vou dar a volta por cima, contar aquela história linda que eu consegui superar e tal. E aí era uma coisa, depois eu fui entender que é algo químico, não adianta tu querer brigar, tem que procurar ajuda, um profissional e tal. E eu tive grandes profissionais que me ajudaram. E aí muito psicólogo, psiquiatra também, entrei com medicação para poder me ajudar. Uhum. E depois eu tomei a decisão de não seguir, consciente, sabendo, se eu seguir vai ser isso, o preço é esse, tá disposto a pagar ou não. Falei, não, eu escolhi estar com a minha família e viver tudo que eu sonhei, assim, um dia poder estar mais presente com eles também. O mais difícil era os filhos, né? Queriam, nunca vi o pai jogar. Até a gente... Não posso chorar. Mas... Ainda bem que tem o YouTube, né? Eu mostro pra eles hoje. Eles eram pequenos, eles me viram jogando, mas... Aí vem com o Nilmar, com o Nil, dominou limpo, o Tyson pediu grande jogada de Nilmar, outra fita mais, invadiu a área, Nilmar, puxou pra direita, como bateu, golaço!
tava mal. Tinha dias que tinha dias que eu não tinha vontade de levantar da cama. Tinha dia que dava vontade de ficar deitado no chão de casa e quero trabalhar hoje não. E aí eu tenho que agradecer muito Marcos, Bruno, ao meu psiquiatra, que é o Dr. Hélio, que foi terapia, meu filho, ó, constante. Era 4 vezes na semana com um psicólogo, um psiquiatra e ó. O Michael, quando nós nos conectamos, ele estava realmente numa situação difícil, como ele descreve, muito compatível com depressão, os sintomas, e nos conectamos, começamos um trabalho com uma regularidade, foi muito bem feito por parte dele. Em quanto tempo? Demorou, foi a temporada de 2020, porque também foi na época do Jorge Jesus, e aí depois veio o Renato Gaúcho, foi naquele momento, não lembro exatamente. Porém, foi um tratamento de quase 1 ano. Nossa, foi um tratamento. E eu sempre digo que o mérito é da pessoa. Nós somos a ferramenta. Então, ele escolheu usar essa ferramenta, que não foi só através de mim, como ele falou abertamente, mas ele fez acompanhamento com a psicóloga, nós mantínhamos contato, sempre também em articulação com o departamento médico do clube, com a autorização, a participação do próprio jogador. Então, essa rede de apoio ela é fundamental, e no caso dele, que a gente pode falar porque ele traz esse relato, eu diria que foi bem sucedido. Michael! Já são 12 no campeonato. Quando a gente fala de alto rendimento esportivo, é sim um fator que vai acabar sendo potencializador de alguns quadros de saúde mental, pela pressão por resultados positivos a curto prazo, né, por muitas vezes um transtorno de adaptação, o atleta tem que migrar de cidade, de país, tem muita separação familiar, às vezes não consegue se adequar àquele ambiente. Então tem muitos elementos aí disfuncionais no alto rendimento que tornam ele um problema maior quando a gente fala de saúde mental. E aí, por outro lado, também a gente pode falar da importância do esporte para sair do quadro de depressão e ansiedade. Com certeza. O esporte, a prática salva da vidas, né? Sim, esse é o melhor remédio. O esporte, ainda mais de nível recreativo, ele é completamente terapêutico. Então, seja no consultório, eu ia falar até na prática esportiva, mas a pessoa já está praticando, né? Mas no consultório, praticamente em todas as situações, eu avalio isso de como que é a prática esportiva. A gente tem que entender muito a individualidade da pessoa, porque também não adianta forçar. E todo mundo sabe que precisa praticar esporte, mas quando você vê alguém num estado depressivo, ela não vai ter disposição, ela não vai ter energia, aquilo às vezes vai se voltar até contra, com um sentimento de menos-valia, de impotência, e aí você tem que fazer um trabalho até para ajudar ela a startar. Esse pré... Isso começar aí. Uma atividade física. Sendo aquelas que fazem mais sentido na vida da pessoa, não existe um esporte que seja o melhor, o mais indicado, e que possa vir a ter boa adesão. E aí você tenta criar uma rede de apoio também. Né? Será que tem outras pessoas que possam fazer, seja um beach tênis, natação, corrida? Às vezes a pessoa detesta ir para academia. Mas, por outro lado, tem alguma coisa que ela familiariza mais ou gosta mais. Exato. Então você tem que apostar em rotas que sejam mais execuíveis para aquela pessoa. A musculação, ela tem dois caminhos meus, né, particulares. Primeiro que assim, eu sempre gostei de treinar muito, não musculação, né, gostava de treinar, treino que era exigido na época. E eu já fiz crossfit, fiquei viciado em futebol, viciado em crossfit. E a musculação, eu acho que ela entrou, que aí é o segundo ponto. Primeiro que eu gosto de treinar, e o segundo ponto é porque eu passei o tempo inteiro escutando que eu era frágil. Que eu era magro, que eu era fraco, que eu era podre. Então, eu acho que isso é muito mais no meu subconsciente de querer ser forte, ser mais forte, né? Ter um corpo mais assim, porque para eles
Isso é ser forte. Ter volume. Ter volume. Massa. E o ser forte, para mim, não é nada disso, né? Mas acabou que, assim, foi um caminho que eu acho que isso faz um carinho, assim, no meu comportamento mental. E o esporte ele tem esses dois lados, né? Ao mesmo tempo que ele salva vidas também, esse alto rendimento, essa pressão também te coloca em outro lugar. Talvez hoje, assim, sei lá, no beach tênis, você encontre uma válvula de escape pra se divertir. Cara, o beach tênis pra mim foi um esporte que eu encontrei, eu até brinco, né? Um esporte sem contato, porque foram 4 cirurgias no joelho, mas é que veio com uma parceria da minha esposa também, né? Que me levou, me arrastou pra fazer um exercício, porque quando eu parei de jogar, eu fiquei praticamente 1 ano sem fazer exercício. Depois do 6º mês eu comecei a fazer exercício até por orientação médica, psicóloga, tudo pra endorfina, aquela coisa toda. Aí comecei a ir pra academia e tudo mais. Mas fazer esporte, jogar bola, assim, vamos dizer, eu me joguei depois de 1 ano e pouco. Voltei a jogar, bater uma pelada. Às vezes eu brinco ainda. A depressão tem cura? Você tá curado hoje? Tô curado. Eu nunca mais tomei um remédio de depressão. Eu passei por todos os processos da depressão. Menos o último. Por pouco. Eu não fiz o último processo, mas eu estimulava o último processo. Andando com o vidro aberto, com o braço para fora, com o relógio, para ser assaltado. Então, assim, como é que você saiu? Primeiro, Deus, assim, e eu não quero entrar porque cada um tem a sua religião, mas eu não posso desconectar Jesus Cristo dessa história toda, eu não posso desconectar, não tem como. Mas trazendo para o mundo terrestre aqui, físico, eu não sei o que fez, qual foi o momento, não sei. O que eu posso falar para as pessoas é que vai passar. Vai passar, você pode estar sofrendo o que for, vai passar. Tem uma saída. O pior nunca é a saída. Pode ter certeza que no final vai passar. Se tiver que sofrer, está sofrendo, isso faz parte. Mas não chegue no limite da depressão. Não acredite que o limite, que o suicídio é o final. Não é. O final é a vitória.